Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, eu venho até vocês nesse dia compartilhar com vocês uma mensagem que está em Mateus capítulo de número 6, versículo 33, que diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui, a esta altura do Sermão do Monte, Cristo mostra o que deve governar o nosso coração, o que deve governar a vida do crente. Uma vez que está se fazendo um contraste entre o reino do mundo e o reino de Deus. Uma vez que está se contrastando os dois reinos, Cristo mostra ao longo do Sermão do Monte, no capítulo 6, o que ocupa o coração do ímpio, que são os tesouros dessa terra. O que ocupa o coração ímpio, que é a correria, quanto mais de se ter e de se buscar algo que ele não consegue sanar o buraco no seu coração. Cristo mostra que ao correr e decorrer e percorrer a sua vida, o ímpio vive afundado em ansiedades severas, porque ele sempre andará buscando aquilo que não satisfará o seu coração. E por consequência do seu coração encontrar-se completamente destroçado pelo pecado, ele viverá toda a sua existência aqui na terra, buscando e sendo manietado pelo que governa o seu coração, que são os desejos de ter e de ter e de ter algo aqui e agora nessa terra. Ao fazer o contraste disso tudo, Cristo mostra no capítulo 6 como a religiosidade ímpia daqueles que estão dentro da própria igreja e que não olham para Cristo como sendo o único e suficiente Salvador e querem agregar à sua salvação alguma coisa que eles ainda façam para agradar a Deus. Cristo mostra a hipocrisia dos fariseus ao tentarem dizer que são pessoas eleitas de Deus, que são pessoas salvas, mas têm que fazer alguma coisa para acrescentar a salvação, porque o fariseu ele faz as coisas para ser salvo e não porque é salvo. As obras dos fariseus são obras de que, e Jesus vai tratar disso no capítulo 6 de Mateus, do versículo 1 em diante, ele vai chamar de hipocrisia religiosa aquela religiosidade que você tem para ser salvo, para buscar a salvação. E Cristo mostra que o verdadeiro cristão, ele faz obras, ele está na igreja, ele ama isso tudo porque ele é salvo e não para ser um salvo. Aqui a essa altura desse texto, Cristo mostra que se alguma coisa que na terra deve governar o coração do crente é a busca incessante pelo reino de Deus e não pelo reino dos homens. Aqui Cristo está mostrando que não existe nada de bom. Existem dois reinos e eles são antagônicos, eles não são amigos. O reino de Deus e o reino desse mundo. Ao longo do Sermão do Monte inteiro, capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 de Mateus e o capítulo 7, nós vamos encontrar essa ideia em Jesus dizendo, olha, o reino de Deus não é igual ao reino deste mundo. Então não há nada neste reino aqui para a gente. Queridos, por mais que nós tentemos, por mais que nós nos esforcemos a fazermos alguma coisa para este mundo, para viver bem aqui, nós estamos nele de passagem. Como falei em outro devocional aqui, nós somos peregrinos e forasteiros aqui na terra. Esses dias eu estava muito alegre aqui gravando vídeo com vocês e em uma semana peguei Covid, minha família pegou. E todos tivemos que ficar parados durante 7 dias. Pense bem nisso. Nós estamos neste mundo a um batimento cardíaco da eternidade.
E por que estamos buscando coisas tão fúteis e nos preocupando com governos que venham e com governos que se vão, quando não estamos preocupados com o governo do reino do céu que rege a nossa vida? Não temam o que está por vir, pois o nosso reino, como o nosso rei, eles não são deste mundo. Foi o próprio Cristo quem disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se tem alguma coisa que deve governar o seu coração, é a busca incessante pelo reino de Deus e pela sua justiça. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde neste lindo dia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.